Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 do nosso curso de Angular. Então, nossa aula vai ser focada no nosso uso do Ajax, nosso primeiro Ajax com Angular, fazendo uso do nosso serviço cifrão HTTP. Tá? Então, a gente vai carregar informações de forma assíncrona e exibi-los no nosso escopo, no nosso HTML. Então, essa aula vai ser uma aula bem objetiva em estar incluindo esse serviço, criando uma função de consulta Ajax no scope, utilizando o retorno dessa consulta em Ajax para exibir esse conteúdo na tela, tratando ele se vier uma coisa válida ou não, né? Utilizando também o finally, que é no final de tudo, mesmo que seja bem sucedido ou não, a gente vai tratar isso e atualizando o HTML automaticamente, fazendo essa consulta em Ajax. Então, mãos à obra. Então, vamos preparar aqui nosso ambiente e nossa aula. Então, nessa aula 6, a gente vai até atualizar o título aqui. É que como o nosso curso começou na aula 1 e a primeira aula é uma aula que você prepara o web server, então fica essa impressão de que a aula está desatualizada aqui no título. Então vamos atualizar aqui para a aula 6 e vou atualizar o título também da página para a aula 6. Né? Então foi uma falha minha na última aula e eu não ter atualizado aqui para a aula 6. Tá, então, até para não criar nenhum problema no futuro, vamos criar aqui título. Vou criar aqui uma variável de ambiente chamada título. Aula 6. Aí fica tudo pertinho e para a próxima a gente não tem esse problema. Vamos pegar esse título e mostrar no pedaço que interessa no nosso HTML. Título. Então aqui está o nosso título. Vamos modificar o controller para o sexto também, para tudo ficar 6, né? Para não ficar essa modificação, essa diferença. Sexto, meu sexto controller. Vamos apontar lá agora no HTML, meu sexto controller. Pronto, aí fica 6, 6, 6, tudo 6 aqui, fica mais fácil de acompanhar. Ele está com a aula 4 do título. Vamos modificar o título também para ele mostrar a aula 6. Ah, Rogério, por que você não usa aqui o título? Eu poderia usar o título, mas aqui tem um detalhe, tá? O detalhe aqui é o seguinte. Eu vou até introduzir isso agora para vocês, que é importante. Tá? Aqui a gente está fora do contexto do nosso controller. Repare só. O nosso controller, ele começa no body, ele não começa no título. Ele começa a partir do body. Então, nosso título está dentro do head. O que tem todo? O que contém todo mundo? O que contém todo mundo é o nosso ngapp. Então, em vez de eu criar esse título no nosso controller, a gente pode chamar aqui o nosso root scope, que é o scope pai de todos, que é o application, e colocar no root scope, né? Eu vou pegar uma referência ao meu pai, a root scope, pai de todos, e definir o título nele. Tá? E aí o título nele vai funcionar tanto para esse quanto para o título que estiver dentro do controller. É mesmo? É exatamente, porque se você está usando uma propriedade de algum controller interno ao seu, ele vai aproveitar essa propriedade. Então, da mesma forma, se a gente tiver um outro controller aqui dentro, a gente pode ter um controller dentro de outro. Eu vou ter uma aula especial só para controller dentro de controller, como é que funciona essa questão da hierarquia, né, de controller. Mas quando chegar nesse ponto eu vou explicar muito bem isso daqui. Então, para a gente já ir evoluindo nessa questão, eu vou deixar o título aqui e a gente coloca realmente só um lugarzinho e usa esse lugar como root scope aqui para definir a aula 6. Tá? Então, vamos atualizar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. A aula 6 no nosso título e no nosso controller, tudo no mesmo lugar, usando o nosso application, que é o nosso root scope, como escopo de referência. Tá? Perfeito. Vou salvar essa alteração e vamos aplicar. Aula 6, então vamos começar com a nossa aula 6. Então essa lista de pessoas, vamos fazer um Ajax que traz uma lista de pessoas de um outro lugar. Tá? Então, para isso, eu vou criar um arquivo que vai representar uma lista de pessoas. Então, vamos pegar um arquivo que vai ser um array.
Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, Ctrl N, vou criar um arquivo novo e vou botar nesse arquivo um array com 2 pessoas. Então, vamos pegar 2 pessoas diferentes daquelas. Então, vou pegar aqui, uma pessoa. Eu vou indentar aqui para ficar melhor, para vocês acompanharem. Então, uma pessoa, vírgula, outra pessoa. Então, vou pegar aqui, pessoa 1, Ajax. Pessoa 2, Ajax. Então, vamos botar uma idade aqui, 25 e 26. Vamos botar outro país aqui, vamos botar Uruguai, por exemplo. Opa. Então, Uruguai. Isso, agora vamos salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivo da nossa pasta aqui do Angular. Vou usar o nome de pessoas.json, JSON. Salvar. Prontinho. Agora a gente tem um arquivo JSON. Tem um detalhe aqui, isso aqui não pode, é inválido. Agora a gente tem uma pessoa em formato JSON. Isso daqui pode ser retornado por qualquer linguagem back-end. Eu estou criando um arquivo para a gente simular que é um retorno back-end de um outro lugar, de uma outra fonte. Tá? Então vamos utilizar esse exemplo simples aqui, tá? Para substituir o nosso projeto. Então, primeira coisa que você tem que fazer para poder usar o HTTP no seu controller é você trazer ele também como parte da criação dele. Então você põe aqui cifrão HTTP. A partir desse momento, você pode fazer uso desse serviço dentro do seu controller. Simplesmente assim. Tá? Então o que a gente faz aqui? Então, no momento eu posso vou criar uma função nova aqui. Vou aproveitar todas essas funções aqui, vamos deixar elas aqui. Eu vou criar uma função nova aqui no meu scope, chamada carregar pessoas. E essa função, ela não vai receber nenhum parâmetro, ela vai pegar as pessoas que vieram do meu Ajax. Tá? Então vamos testar se o nosso Ajax está direitinho, pessoas.json. Vamos abrir uma nova aba aqui, localhost pessoas.json. Perfeito. Então, no nosso aplicativo, ele não está reconhecendo a extensão .json, o que eu imaginei. Para resolver isso, você pode renomear para .js ou a gente cria no IIS uma extensão válida para JSON. Então, a gente vem aqui no nosso IIS também para resolver esse problema. A gente vem aqui no aplicativo Angular, a gente vem aqui na configuração de MIME Type. Deixa eu ver aqui. Configuração, mapeamentos, tipos de MIME. Então aqui a gente configura uma extensão para um tipo de MIME. Então vamos colocar a extensão JSON. O MIME é application/JSON. Ok. Prontinho. Vamos ver. Perfeito. Agora ele já está retornando o nosso conteúdo de pessoas JSON sem problema. Ou seja, isso é uma proteção que os web servers eles criam para evitar que pessoas possam acessar arquivos indesejados na tua máquina se você colocar ela na internet. Então isso é bom, isso é positivo. Tá? Então esse arquivo aqui ele tá num formato bonito de se ver porque a gente colocou ele assim no arquivo. Mas se a gente modificar esse formato para ele ficar de uma forma menos legível e minificada, vamos assim dizer, ele também vai representar isso daqui. Para evitar, porque na maioria dos serviços, vamos pegar aqui um exemplo de um serviço que eu vou consultar no futuro com vocês, que é fazendo Ajax lá na Wikipedia, por exemplo. Aqui eu estou consultando um serviço lá do Wikipedia, então veja como ele trouxe para mim. Então tem uma extensão que a gente pode instalar no nosso Chrome que vai facilitar muito a visualização de JSON, né, desse formato em JavaScript. Então a gente vem aqui JSON, procura aqui e tem uma extensãozinha muito bacana aqui que é o JSON View. Utilizar no Chrome, adicionar a extensão,
está adicionada, vai aparecer esse ícone aqui, você pode depois ocultar ele, à sua vontade. Eu vou fechar, pronto, que consegui já, fecho as extensões e vamos dar um F5 aqui para recarregar esse conteúdo. Veja como ele ficou muito melhor apresentado para a gente. Então, da mesma forma, se a gente carregar nosso conteúdo e ele for de fato um formato válido, ele vai mostrar realmente quebradinho e a gente pode até navegar nele da forma que a gente desejar. Então, essa extensão aqui é muito útil para você que usa Chrome também tá usando, para a gente estar depurando e entendendo as informações que estão sendo passadas. Então, isso é um ponto. Né? Depois eu entro nessa questão do Wikipedia, que é a segunda parte da nossa aula. A gente vai criar um outro serviço. Então, vamos voltando aqui. Eu vou voltar também com o formato para ele ficar bonitinho aqui. Dou um Ctrl Z aqui, pronto. Então, vamos substituir do nosso serviço, né, de carregar pessoas. Agora a gente vai consultar isso daí na internet. Então, HTTP, abre parênteses. Aqui eu passo a minha URL. Eu passo para o meu serviço de HTTP um objeto de configuração. O meu objeto de configuração é a URL. Então, vou pegar a URL, que é o nosso arquivo pessoas.json, e vou falar qual é o método. Então, dessa forma simples, você pode consultar o seu arquivo JSON. Tá? Então, aqui fora, quando ele for bem sucedido, ele vai retornar. Ele vai chamar a função que a gente está passando aqui para o then, que é o nosso callback, vamos assim dizer. Tá? Então, aqui no nosso callback, a gente diz o que vai acontecer. Ele vai passar para a gente um objeto, a gente pode dar qualquer nome. Eu vou dar o nome aqui de response, né? Resposta. Vamos trabalhar com português. Resposta. Então, nesse objeto de resposta, ele vai vir numa propriedade chamada data, o JSON, tá? Então, aqui na propriedade data vai ser exatamente o vetor de pessoas. Então, pega esse vetor e substitua o nosso vetor do escopo de lista de pessoas pela lista de pessoas que veio do serviço. Simplesmente assim a gente já resolve nossa primeira consulta. Então, vamos criar um botão novo, carregar pessoas, do lado do nosso botão incluir pessoa. Então, vamos pegar o nosso botão aqui. Vamos ver onde é que ele está aqui. Incluir pessoa. Vamos quebrar ele aqui. Ele, na verdade, não é um botão, é um A. Vamos botar embaixo dele. BT. Então, ele não vai esconder. No clique dele, ele vai chamar a função carregar pessoas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Pá. Carregar pessoas Ajax. Então, vamos carregar nossa... E repare, ele vai carregar e vai jogar por cima. Então, vamos atualizar aqui, carregar pessoa Ajax. Cliquei, vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Método não permitido. Ah, sim, porque eu estou dando um post. É um get que a gente tem que dar para trazer as pessoas. Então, vamos atualizar. Vamos fechar essa janelinha aqui para poder acompanhar. E vamos ver o que aconteceu agora. Resposta não está definido. Ah, eu botei um cifrão aqui desnecessário. Vamos atualizar. Carregar pessoas. Pessoa 1 Ajax e pessoa 2 Ajax. Olha que bacana. Então, de novo, ele vai substituir o nosso vetor e aconteceu trazendo exatamente a informação do nosso Ajax. Então, para você acompanhar a solicitação acontecendo aqui no nosso network, vou carregar de novo. E ele vai carregar, jogando sempre por cima o nosso vetor. Então, eu posso incluir uma pessoa nova aqui e ele vai substituir essa pessoa. Então, qualquer país, vamos colocar assim. Não estou fazendo nenhuma validação nesse momento. Então, carregar de novo, ele vai substituir por cima. Bacana. Então, a gente já fez nossa primeira carga de Ajax. Agora, para vocês entenderem, você não explicou muito bem sobre essa variável de resposta. É importante explicar como é que a gente chega nessas conclusões, né? Então, lá na especificação do Angular, ele explica sobre isso, né? Mas se você quiser dar uma olhada, você pode sempre fazer isso daqui, ó, console.log resposta. E aqui você vai ver qual é a natureza desse objeto que chega até você.
Aí foi através exatamente desse tipo de comando que eu descobri que tem uma propriedade data dentro dele que traz essas coisas. Às vezes nem precisa ir lá no site do Angular, ter que lidar com um monte de inglês e tal. Aqui mesmo você usando o console log, ele te ajuda muito a depurar e entender o que está acontecendo por trás do JavaScript. Então vamos limpar o nosso console, já está limpo. Então vamos atualizar aqui. Ó. Quando eu carregar, o que ele mostra? Ele traz um objeto, esse resposta é um objeto. Quero ver que detalhes é isso aqui. Que detalhes desse objeto. Então ele traz um objeto com esse monte de coisa aqui. Ó. Então eu posso fazer um monte de condições aqui. Ó. Uma propriedade chamada status, que é 200, que foi bem sucedido, né? Quando dá 404, aquela página não encontrada, 500 erro no servidor, né? O status do texto que é ok, então se der um erro provavelmente vai ter internal server error aqui, se ele for em inglês. Então, cabeçalhos, então tem aqui, parece que a gente tem como acessar os cabeçalhos, é uma função para eu pegar um header deles. Né? Então aqui, exatamente o nosso objeto de data, é o que veio em JSON, que é o objeto idade, pessoa, país, e configuração. Então, parece que no nosso response vem a informação também de configuração, qual é o formato da resposta, application JSON, né, o método foi um get, enfim. Vem várias coisas aqui interessantes para a gente poder acessar e obter e poder fazer consultas, enfim, a URL, enfim. Várias coisas interessantes. Se vocês quiserem usar nesse contexto do Dan, vocês podem utilizar. Tá? Então, isso é importante. Então, é saber disso. Então, a gente acabou de criar a nossa primeira rotina Ajax. É importante agora, vamos entrar aqui na parte da aula, utilizar o then, tá? E a gente vai utilizar o then true e false. Ou seja, o que é isso? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui de novo para a aula. Beleza, então vamos continuar. Então, o que eu estava entrando aqui exatamente nessa questão do then. Né? Então, a gente tem o then, ele prevê com duas funções. Ele não exige que você passe as duas funções. A primeira função é se for bem sucedido e a segunda função é se não for bem sucedido. Então, a gente pode passar uma segunda função, que é uma função que caso ele não seja bem sucedido. Resposta. Então aqui na nossa segunda função é se por acaso acontecer algum erro. Vamos colocar um alerta na tela aqui. Tá? Algum erro aconteceu. Então, se algum erro acontecer, ele vai mandar um alerta na tela falando algum erro aconteceu. Tá? Então essa situação é especial. Por exemplo, eu vou pegar uma informação de uma página que não existe. Vamos pegar aqui pessoas 2. Tá? Essa página ele vai dar um erro para mim, ele vai dar o erro 404, página não encontrada, ele vai dar exatamente esse erro aqui. Vamos simular ele aqui. Ó. Erro 404 não encontrado, page not found. Então eu vou forçar um erro acontecer no meu Ajax. Então vamos salvar aqui e vamos atualizar. Atualizamos a tela, vamos carregar. Algum erro aconteceu, a gente vai acompanhar aqui. Ó, no console ele já deu um aviso e na nossa tela subiu o nosso alert. Ok, o network lá, 404 foi um get, ele deu um erro. E agora vamos ver como é que é esse objeto que ele vem junto com o erro. Tá? Da mesma forma que a gente colocou aqui, vamos mostrar como é que é esse objeto de resposta. Ele é igual, será? Vamos ver. Atualizar aqui, salvar, atualizar de novo, vamos lá, carregar. Pessoas. Agora vamos ver no console qual foi o objeto, como é que ele mostrou esse objeto para mim. Mesma coisa, muito parecido. É igual, o mesmo objeto. Então, só que no data, em vez de vir um JSON, ele veio realmente, ele veio a string, né? Ele veio um texto com o retorno da página aqui. Se eu pegar esse texto aqui, provavelmente ele vai ser o mesmo texto. Quando eu der Ctrl U aqui, para ver o código fonte, é o mesmo texto. Detalhe, erro, yes e tudo mais. Então, detalhe. Vai ter aqui detalhe, erro do yes. Perfeito. Então aqui você pode também fazer testes aqui. Que tipo de erro aconteceu no servidor? Eu posso testar se o resposta.status for igual a 404, eu faço uma coisa. Se não, eu faço outra coisa. Então aqui você pode tratar esse erro do servidor. No meu caso, estou dando um alerta na tela que alguma coisa inesperada
aconteceu, tá? Isso é importante, você está trabalhando sempre com isso, porque aí você pode tratar os seus erros da tela se você tiver alguma coisa acontecendo. Por exemplo, aconteceu um erro inesperado, aí você manda uma mensagem para o usuário falando, olha, aconteceu alguma coisa, tente novamente, ou se... Enfim, é importante sempre pensar em tratar algum erro que possa acontecer do outro lado, para o usuário não ficar de mãos abanando, sem saber o que realmente se foi bem sucedido ou não. Né? Então, enfim, quando não for bem sucedido, a aplicação, se ela não tiver um tratamento disso, ela também não vai ter como saber. Né? Então, e nossa função finally. A nossa função finally é como se fosse o complete do jQuery, né? Aquela função que ele vai sempre entrar, independente se deu tudo bem ou não no nosso Ajax. É a funçãozinha que vai pegar o botãozinho que você clicou. Geralmente ela é usada muito para isso. Eu cliquei no botão, ele vai ficar desabilitado. Aí eu vou fazer a consulta Ajax, se for bem sucedido ou mal sucedido. No final eu vou pegar esse botão e vou fazer ele ficar habilitado de novo. Simplesmente isso. Então, se você tiver alguma coisa alguma função que depois da sua consulta Ajax você precisa executar alguma atividade, você usa aqui dentro do Finally, você coloca essa situação. Então vamos fazer, por exemplo, isso com o nosso carregar pessoa Ajax. Tá, então vamos colocar aqui, vou criar aqui no meu scope, carregando pessoas, eu vou colocar ele como true, e o carregando pessoas vai ficar como false dentro do nosso Finally. Então isso daqui eu vou utilizar esse carregando pessoas como uma informação para desabilitar o meu botão. Tá, então aqui no nosso carregar pessoas, a gente coloca aqui ng, eu não sei se isso vai funcionar, disabled, eu vou colocar essa variável. Então, enquanto o carregando pessoas estiver habilitado, estiver acontecendo, ele vai desabilitar o meu botão. Então, atualizar e carregar pessoas, ele está desabilitado, funcionou. Inclusive apareceu o íconezinho de desabilitado aqui dele, né? E algo aconteceu, ok, ele habilitou de novo. Então, funcionou sem problema nenhum. Então, você já foi introduzido assim rapidamente essa nova diretiva aqui, ela é muito útil. Muitas das diretivas do Angular eles já usam as propriedades que a gente está acostumado a usar dos próprios objetos. Tá? Então, pronto, a gente já acabou de criar uma funcionalidade útil para o nosso Finally. Então, se você gostou dessa aula de Ajax e quer que eu faça uma outra função de Ajax, eu vou te dar a opção aqui de Ajax 2, vamos assim dizer. Tá? Um Ajax 2, eu vou fazer um Ajax usando o nosso retorno da Wikipedia. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma telinha que vai ter uma busca e vai consultar e vai trazer as informações do AngularJS. Então é isso, pessoal. Fiz um extrato bem rápido aqui de como é que a gente faz uma consulta em Ajax para estar preenchendo o nosso escopo. Então isso é muito prático, muito tranquilo de fazer. Tá? Se você gostou, dê um like, curta, comente, compartilhe. Te aguardo na próxima aula. Muito obrigado.